Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 15, uma aula sobre contraindicações. Nós já entendemos que a cannabis ela pode servir de medicação, nós já entendemos como ela age no nosso corpo e agora nós precisamos entender o universo de pessoas que não vai se beneficiar do uso de cannabis. A essas pessoas, o uso de cannabis tem que ser considerado como última opção ou não pode ser considerado de jeito nenhum. Esse grupo de pessoas precisa receber uma orientação muito firme e muito focada na não utilização de medicações à base de cannabis. Aqui no Cannabis na Prática as evidências vêm antes, e o mesmo conselho que eu já dei em todas as outras aulas vale para essa daqui. Tirem um tempinho para vocês pegarem essas evidências e terem elas sempre ao seu alcance para aumentar então o seu nível de conhecimento. Muitas evidências foram usadas na construção dessa aula, então, por favor, tirem um tempinho para irem atrás delas e ler a fundo. Quando eu não devo indicar cannabis para um paciente? Uma medicação que tem poucas contraindicações é uma medicação relativamente segura para a grande maior parte da população. Nós temos então um cenário onde algumas pessoas não vão poder receber essa indicação de maneira nenhuma e algumas pessoas onde o benefício vai superar o risco, aonde também algumas pessoas que o benefício não vai superar o risco e nós precisamos entender esses cenários. Nós vamos começar com as contraindicações absolutas, as pessoas que não podem receber cannabis de maneira nenhuma. É bem estabelecido na ciência a relação negativa que existe entre a esquizofrenia e o uso de cannabis. Nós precisamos entender como é essa relação para saber então que esquizofrenia e histórico familiar positivo em primeiro grau pode ser uma contraindicação absoluta ao uso de cannabis. Vamos tentar entender qual que é a relação da esquizofrenia com o uso de cannabis. É bem estabelecido na literatura que não devem consumir nenhuma quantidade de THC os pacientes que já tiveram crises psicóticas e crises esquizoides. Nós não sabemos responder o mecanismo por completo, pois a esquizofrenia é uma condição muito complexa, porém é fato bem conhecido que THC piora os sintomas de ansiedade, taquicardia, paranoia, vozes e pensamentos intrusivos em pessoas com esquizofrenia. E também é teorizado que pessoas com histórico familiar positivo em primeiro grau têm maior predisposição a episódios esquizoides. Para estes pacientes, é mandatório evitar o uso de THC, principalmente antes dos 21 anos de idade, que é o pico de maturação do nosso sistema nervoso central, e esses pacientes estariam com risco maior de desenvolver então seu primeiro episódio esquizoide se entrarem em contato com cannabis. Existem alguns artigos que vão nos ajudar a entender a relação que a cannabis tem com a esquizofrenia, mas algumas vezes esses artigos nos mostram alguns achados conflitantes. Vamos ver esse daqui, ó. Pacientes com transtornos psicóticos têm maior tendência ao uso de maconha e uma hipótese de causalidade reversa sugere que o diagnóstico de esquizofrenia prediz a iniciação de uso a cannabis sativa. Tá? No entanto, nos faltam informações sobre o seu mecanismo de ação. Entre os pacientes psicóticos e esquizofrênicos, 16% atualmente usam cannabis e 27% têm histórico de uso em sua vida. Nós então temos uma relação bem estabelecida, onde 27% dos pacientes que têm diagnóstico de esquizofrenia relatam já ter utilizado cannabis, mas nós temos 16% desses pacientes usando atualmente cannabis e nós não temos então informações se esses pacientes estão funcionais ou estão disfuncionais dentro desse episódio da esquizofrenia. É muito interessante então que nós temos um número de pacientes portadores de esquizofrenia que ainda assim mantêm contato com cannabis nas suas vidas. Esses pacientes nós temos que entender que estão num risco muito elevado no aparecimento de crises esquizofrênicas e psicóticas. Esse outro artigo, que é uma revisão sistemática, avaliou o impacto do THC e do CBD na esquizofrenia. Aqui nós entendemos na conclusão que não há evidências suficientes de um efeito do THC e do CBD em sintomas de cognição e nas medidas de neuroimagens que foram feitas na função cerebral de pacientes com esquizofrenia. Esse é um achado conflitante que mostra que o THC não apresentou prejuízos na cognição e nas medidas de neuroimagem, que é um achado conflitante com o artigo anterior. No entanto, a pesquisa não apoia a utilização de cannabis medicinal para o tratamento de pacientes com esquizofrenia, seja CBD ou seja THC. Nós temos ainda a manutenção do direcionamento de antes, nós não entendemos cannabis medicinal para o tratamento da esquizofrenia como uma medicação que faz sentido de prescrever. Então, para resumir, pessoal, na esquizofrenia, obviamente, mais estudos precisam ser feitos, mas nós vamos convencionar em não usar canabinoides
para o tratamento de pacientes com esquizofrenia. Isso tudo ainda tem um agravante. Nós temos que nos lembrar da farmacocinética e farmacodinâmica, aonde fumar é completamente diferente de ingerir por via oral. Tem alguns pacientes que têm predisposição a episódios psicóticos que me falam que essa predisposição é muito maior, esses eventos adversos aparecem muito mais quando eles fumam maconha e não aparecem quando eles fazem ingestão de THC, por exemplo, por via oral. Esse é um sintoma muito recorrente. Nós temos uma diferença clara entre a via oral e a via fumada por causa da biodisponibilidade. Então, talvez o mecanismo em relação à esquizofrenia seja outro que a gente ainda não entende por completo e que existe sim essa diferença entre a biodisponibilidade da cannabis fumada e da cannabis via oral, mas, no entanto, nós não temos evidências que suportem o uso de cannabis para a esquizofrenia. Todas as evidências, na verdade, nos sugerem o contrário, não é benéfico nenhum tipo de canabinoide na esquizofrenia, tá certo? Então, nós não vamos usar. Nós temos na gestação e na lactação uma outra contraindicação absoluta ao uso de cannabis. Mas veja bem, nós não temos evidências suficientes ainda que neguem ou que confirmem que cannabis faz bem. Então, por essa dificuldade técnica e por essa impossibilidade, nós vamos convencionar em não fazer. É aonde os benefícios não superam os riscos e nós temos que entender quais riscos são esses. Vem comigo. Alguns estudos vão nos ajudar a entender essa relação que a cannabis vai ter com a gestação e a lactação, mas primeiro nós precisamos entender qual que é a relação que os nossos endocannabinoides vão ter com o período de gestação, tá? No início da gestação, entre 4 e 6 dias, as concentrações de anandamida no útero definem a receptividade uterina para a implantação do embrião. Assim, a redução temporária dos níveis uterinos de anandamida, com a consequente regulação negativa da expressão dos receptores CB1 e CB2 no embrião pré-implantação, sincroniza o início da receptividade uterina e a ativação do blastocisto, permitindo a competência para a implantação. Nós temos, então, um papel crucial da anandamida na receptividade uterina e na diferenciação, na ativação do blastocisto, aonde não é interessante de maneira nenhuma eu perturbar esse equilíbrio, que é um equilíbrio muito fino, é um equilíbrio bem delicado, entenderam? Se vocês se lembram das aulas anteriores, vão entender que se eu modulo meu sistema endocannabinoide com fitocannabinoides, isso pode alterar o meu equilíbrio. Então, não seria interessante eu alterar o equilíbrio endocannabinoide do meu sistema, principalmente durante a implantação e a ativação do blastocisto. Eu temo, então, que alterações nesse período irão gerar consequências de longo prazo para essa gestação. Então, nós precisamos traçar um panorama geral de como funciona e de como interage o meu sistema endocannabinoide, principalmente no período inicial da gestação. Enquanto baixas concentrações de anandamida estão presentes no cérebro em meados da gestação, seus níveis aumentam gradualmente ao longo do período perinatal até atingirem os níveis adultos. Vale ressaltar que as concentrações de 2-AG excedem as de anandamida ao longo do desenvolvimento cerebral em ratos, tá? Importante que a gente está falando aqui de ratos. Os níveis fetais de 2-AG são semelhantes aos observados em cérebros jovens e adultos. Então, nós conseguimos entender que o 2-AG ele é mais constante do que a anandamida e as flutuações na anandamida é que seriam deletérias para o meu sistema endocannabinoide, principalmente durante o período inicial da gestação até geralmente o período de meio da gestação. Se essa paciente, então, não sabe que está grávida, não sabe que está gestante e está fazendo uso de cannabis, isso é um fator de risco para essa gestação. Esse artigo ainda mostra o efeito dos fitocannabinoides no meu sistema endocannabinoide, interagindo com ele durante o período gestacional. Nós temos então que os pacientes que utilizam cannabis no período gestacional, aproximadamente 1/3 do THC no plasma sofre transferência transplacentária. Então, 1/3 do THC passa para o feto, principalmente após o fumo da maconha durante a gravidez. Portanto, levando-se em consideração a coincidência da expressão proeminente do receptor CB1 com a diferenciação neuronal, o direcionamento do caminho axonal e a seleção do alvo, efeitos no desenvolvimento pela exposição intrauterina ao THC são prováveis. Nós temos então que o nosso receptor CB1 ele vai comandar o direcionamento do caminho axonal e a seleção do alvo
preferencial de ligação desses axônios e o THC perturbaria esse equilíbrio. De acordo com isso, estudos longitudinais retrospectivos documentaram anormalidades comportamentais ao longo prazo na prole exposta à maconha, incluindo resposta exagerada ao susto e habituação deficiente a novos estímulos em bebês e hiperatividade, desatenção e retardo cognitivo em adolescentes. Nós temos um link negativo de longo prazo, mas isso foi feito em cima de estudos longitudinais retrospectivos, que são estudos muito difíceis de serem feitos, tá? Esse era um estudo que era para ser feito individualmente e não fazer parte desse estudo de 2020. Obviamente, nós precisamos elucidar melhor essa relação precisa ser melhor elucidada, mas nós temos sim um link negativo das pessoas que utilizam cannabis pela via fumada e efeitos de longo prazo na prole dessas pessoas. Esse estudo ainda acrescenta que, mais importante ainda, sugere-se que o THC influencia as funções dos endocannabinoides ao aumentar a sua síntese e liberação, particularmente da anandamida, de maneira dependente da concentração e dependente da atividade da fosfolipase D. Nós sabemos, então, que o THC vai fazer o aumento na minha anandamida, e isso seria o kickstart responsável pela perturbação do equilíbrio, principalmente na hora da diferenciação neuronal dos meus pacientes no começo da gestação. É um período muito sensível que geralmente a mãe não sabe que está gestante e faz o uso dessas substâncias, e isso pode realmente interferir no desenvolvimento desse feto no curto prazo, que nós vamos ver a seguir, e no longo prazo também, como nós já vimos nesse estudo. E esse estudo, que é uma revisão sobre cannabis na gravidez e na lactação, encontrou que a literatura disponível para revisão sugere que não há uma quantidade segura de uso de maconha durante a gravidez e lactação, e o uso de maconha tem o potencial de causar efeitos adversos na mãe, no feto e no desenvolvimento infantil a longo prazo. Mulheres pensando em engravidar ou grávidas devem interromper o uso de maconha imediatamente, e essa vai ser a nossa direção, tá? Esse vai ser o nosso direcionamento. Pela impossibilidade de nós termos estudos conclusivos, nós vamos convencionar em não fazer cannabis no período gestacional. Então, tudo que nós vimos até agora sobre gestação e lactação contraindica a utilização de cannabis por qualquer via, seja a via fumada ou seja pela via oral, para os pacientes que desejam ser gestantes ou pacientes que descobrem estar gestantes ou estão em lactação, tá? Cannabis não faz sentido para esse universo de pacientes, é muito mais prudente não utilizar. Nós sabemos que gestação é uma contraindicação para o uso de diversas medicações, incluindo a cannabis nessas medicações a ser desconsideradas para as pacientes gestantes. Por favor, entendam a contraindicação absoluta, tá? Pelo risco ao feto. Eu vou tomar a liberdade de fazer um parênteses e de discutir uma coisa muito importante com vocês. Nós temos receptores CB1 e CB2 desde a nossa célula primordial, desde a implantação do nosso zigoto no nosso útero. Isso não quer dizer que a utilização de fitocannabinoides seja segura para esse universo. Isso, na verdade, apresenta um risco potencial muito alto. Se eu tenho qualquer perturbação na implantação da minha célula primordial, isso pode gerar um risco associado, um risco a longo prazo muito maior. Então, eu não vou barganhar com esse risco, tá? Não existe benefício nessa barganha. Por isso, o posicionamento do cannabis na prática até a vigente data é da não utilização dos canabinoides na gestação nem na lactação. Até que se prove o contrário com as evidências científicas, nós não vamos ser anticientíficos nisso daí também, tá certo? E agora nós entramos no grupo de contraindicações relativas. Então, são as pessoas que eu realmente preciso botar na balança se o meu benefício vai superar o risco. Eu preciso então entender quando o benefício vai superar o risco, para eu, então, entender e ser confortável na prescrição de cannabis para esses pacientes, ou quando eu vou entender que eu não estou confortável, porque isso pode ser um risco muito maior do que os benefícios possíveis para o meu paciente. Nós precisamos, então, aprender a pesar esses riscos e esses benefícios. Vem comigo. Nós temos contraindicações que são relativas a cada canabinoide, e nós vamos começar com as contraindicações relativas ao THC, que é o nosso grande canabinoide problema. Nós temos então que a intolerância ao THC seria a primeira contraindicação relativa ao THC. Isso é muito difícil da gente conseguir medir. Na nossa anamnese é importantíssimo que se pesquise contato prévio
ao THC. É muito importante que eu consiga elucidar isso. Eu pergunto para o meu paciente: você já usou cannabis de algum jeito? Você já fumou maconha? Você já comeu um brownie? Na hora que o paciente me relata assim: eu já fumei maconha uma vez na vida, eu tive a pior experiência da minha vida, isso então me evidencia que esse paciente é intolerante ao THC. Provavelmente ele é um mau metabolizador e isso vai ser uma contraindicação, tá? Mas pode ser uma contraindicação relativa, porque eu posso também entender que esse paciente fez uso da cannabis fumada e a cannabis fumada tem uma biodisponibilidade muito diferente, completamente diferente da cannabis por via oral. Eu preciso então pesar o risco-benefício para eu saber se esse paciente pode se beneficiar do THC, se ele tem alguma justificativa que me faz pensar na prescrição de THC para ele, ou se simplesmente eu posso abandonar essa prescrição, eu posso abandonar essa molécula para esse paciente que já me disse que não tolerou muito bem o THC a primeira vez. Então, como nós vimos anteriormente, o metabolismo do THC ele pode variar de pessoa para pessoa, onde nós temos então os não metabolizadores, os mal metabolizadores, que são provavelmente esse grupo de pacientes que vai ter relatos negativos com o uso de cannabis, que vai ter uma experiência negativa paranoica com ansiedade, geralmente, ao uso de cannabis. Nós temos então os pacientes metabolizadores lentos, que também podem apresentar esses eventos adversos, mas eles têm uma baixa tendência a esses eventos adversos, e os metabolizadores eficientes, que não vão apresentar esses efeitos adversos, eles vão tolerar muito bem qualquer nível de THC que seja ali humanamente aceitável. Então, os pacientes com relatos de intolerância ao THC devem ser avaliados individualmente, não sendo considerado contraindicado, porém o seu uso deve ser desaconselhado, principalmente nesses pacientes não metabolizadores ou mal metabolizadores. E outra coisa que a gente precisa sempre se perguntar é se esse paciente está ingerindo cannabis pela via fumada ou se ele está ingerindo cannabis pela via oral, sendo a via oral muito mais preferível pela baixa biodisponibilidade e pela menor possibilidade de aparecimento dos efeitos adversos relacionados ao efeito psicoativo do THC pela baixa biodisponibilidade. Nós temos então contraindicações relativas ao metabolismo e nós vamos utilizar os fatores farmacocinéticos para nos guiar nessas contraindicações. Quando administrado pela via oral, a absorção do THC e do CBD é lenta e errática. As concentrações plasmáticas máximas não são atingidas por 2 a 6 horas e a biodisponibilidade é cerca de 4 a 12% para o THC e de 13 a 19% para o CBD. Ambos os canabinoides sofrem extenso metabolismo de primeira passagem no fígado e o THC também é degradado pelo ácido dos estômagos. Então, o ácido estomacal e o metabolismo de primeira passagem do fígado sendo importantíssimos para diminuir a biodisponibilidade, principalmente do THC. THC tem uma biodisponibilidade menor, CBD não é tão degradado pelo ácido dos estômagos, mas ele também é, tá? E aí, em contraste, os canabinoides inalados atingem concentrações plasmáticas máximas em minutos e têm biodisponibilidade de aproximadamente 35 a 45%, tanto para o THC como para o CBD. Nós temos então essa diferença muito gritante entre os fatores farmacocinéticos da via oral para a via vaporizada. E nós temos que entender então que esses pacientes que têm relato de intolerância ao THC, a via fumada ou vaporizada não vai ser uma opção para eles em relação principalmente ao THC, mas a via oral ela pode ser considerada se eu imagino que o meu paciente ele tem um certo nível de metabolismo para aguentar essa biodisponibilidade menor, né? Nós temos também a contraindicação relativa ao THC, que vai ser relativa à idade. Mas nós hoje já temos alguns estudos feitos principalmente pelo Dr. Adi Aram, que é um israelense muito importante para a ciência da cannabis, onde ele já entende que medicações, extratos completos de cannabis, principalmente em concentrações de 20:1, são medicações seguras para crianças, principalmente em crianças autistas, dentro daquela regra do uso compassivo. Essa revisão resume as evidências atuais sobre segurança, tolerabilidade,
e eficácia da cannabis medicinal em crianças com epilepsia e transtorno do espectro autista. O texto descreve como os principais riscos associados ao uso do tetrahidrocannabinol e do CBD na população pediátrica, bem como o debate sobre a utilização do extrato da planta inteira, aqui é o extrato full spectrum, tá? Para fins de um possível efeito comitiva, em oposição aos canabinoides puros isolados, que são mais padronizados e reprodutíveis. Esse estudo quis dizer que THC é seguro e muito bem tolerado por crianças autistas e crianças epilépticas, dentro desse cenário de crianças neuroatípicas, tá certo, pessoal? Nós, obviamente, vamos evitar fazer THC até os 21 anos em pessoas neurotípicas que não tenham justificativa nenhuma para a prescrição de canabinoides. E mesmo assim, nós precisamos considerar que esse estudo avalia um canabidiol full spectrum, um extrato completo da planta cannabis, aonde a presença de canabidiol vai superar a presença de THC na proporção de 20:1, sendo então o canabidiol aquele melhor amigo do THC e que vai impedir o THC de fazer os efeitos adversos psicoativos, promovendo seu efeito medicinal então. Parte dessa discussão vai versar por um argumento de segurança e um argumento de muito interesse das famílias em busca de medicações derivadas de cannabis. E isso também é muito importante, porque nós médicos precisamos garantir que o nosso paciente vai ter acesso a uma medicação que é controlada, tá? Existem por aí muitas associações, muitas medicações artesanais que não sabem, na verdade, a composição daquela medicação e que imaginam que exista um certo nível de THC e de CBD naquele frasco. Nós não conseguimos tratar criança desse jeito. Para a criança, principalmente, nós precisamos ser muito rigorosos na medicação que a gente vai oferecer. Então, o crescente interesse a medicações derivadas de cannabis e a grande presença de THC nessas medicações artesanais confere um risco à segurança das crianças, e isso motivou essa discussão aqui, tá? Muitas famílias se interessam por produtos com teor relativamente alto de THC, o que traz um risco maior de graves comorbidades neurocomportamentais nessa população vulnerável em comparação com a população geral. Aqui ele reconhece também que THC não deve ser feito de maneira inadvertida, não deve ser feito de maneira não controlada. Seria interessante, então, e bem tolerado, continuar dentro dessa proporção de 20:1, uma proporção muito controlada e que é necessário de um aparato industrial, principalmente no COA, que nós vamos ver numa aula a seguir, para garantir realmente que eu estou fazendo uma medicação correta para o meu paciente. Eu sei que a gente está botando agora alguns termos de uma aula futura, mas isso vai ser interessante para a gente conseguir, então, conectar esse tipo de raciocínio. Nós vamos precisar do tal do COA, que é assunto, inclusive, da próxima aula, tá? E aqui nós temos um outro estudo do professor Adi Aram, lá de Israel, que mostra que em um estudo controlado com 150 pacientes, descobrimos que esse codinome aqui, que é referente a um extrato de planta inteira contendo CBD e THC na proporção de 20:1, melhorou comportamentos disruptivos em uma das duas medidas primárias de desfecho e em um desfecho secundário, tá? Em um índice de sintomas centrais para o transtorno do espectro autista com eventos adversos aceitáveis. Esses dados sugerem que os canabinoides devem ser investigados mais a fundo para o tratamento de crianças autistas e que, em proporções de 20:1, os derivados de cannabis são seguros, bem tolerados e com eventos adversos aceitáveis nessa população, principalmente quando nós estamos falando de crianças atípicas que possuem uma alteração que nós não conhecemos ainda no seu equilíbrio endocannabinoide. Nós não conhecemos ainda o nível de deficiência endocannabinoide que as crianças neuroatípicas apresentam, mas nós entendemos então que há um papel benéfico na suplementação de THC numa proporção de 20:1, onde o THC ajudaria a modulação do sistema endocannabinoide desse paciente, melhorando o seu neurodesenvolvimento. Isso tudo, pessoal, é para fazer vocês entenderem que existe sim uma contraindicação relativa à idade e relativa ao THC em certa idade, mas nós temos então a permissão do uso de THC no uso compassivo para pacientes neuroatípicos, onde faz sentido prescrever THC. Pacientes neurotípicos não faz sentido prescrever THC mesmo, como a gente já conseguiu evidenciar
anteriormente, tá? Mas nesse contexto, nesse estudo, demonstramos pela primeira vez que o ensaio clínico controlado por placebo, que o tratamento com canabinoide tem potencial de diminuir comportamentos disruptivos associados ao transtorno do espectro autista com tolerabilidade aceitável. Nós temos então que THC pode ser seguro em crianças autistas, e se é seguro em crianças autistas, a gente pode entender então que THC, principalmente na proporção de 20:1, pode ser também seguro em crianças neurotípicas. E esse estudo ainda conclui que as medicações full spectrum, nessa coluna vermelha, elas foram superiores no controle de comorbidades do espectro autista em cima dos canabinoides isolados, como nós podemos ver nessa outra coluna aqui. Então, isso é mais uma evidência de que medicações full spectrum, principalmente nessa proporção de 20:1, apresentam uma eficácia maior do que as medicações isoladas. Então, para a gente resumir e para não ficar muito longo, nós temos essa contraindicação relativa à idade e o THC, onde pacientes neurotípicos devem evitar usar THC até os 21 anos de idade, que é quando o nosso sistema nervoso central se matura, e o uso de THC em pacientes neuroatípicos está permitido em uso compassivo. E a gente deve se lembrar que já existem relatos de boa tolerabilidade e de boa eficácia com efeitos colaterais moderados ou pequenos. No entanto, nós devemos utilizar uma proporção preferencialmente de 20:1, até 10:1 pode ser pensado também em alguns casos muito severos, tá? Mas principalmente se lembrar que o CBD ele é modulador alostérico positivo e ele então interfere nos efeitos psicoativos do THC, modulando esses efeitos para baixo. THC deve ser utilizado apenas em uso compassivo em crianças, não sendo interessante a gente utilizar THC em outro cenário, e THC tem poder de realizar uma poda neuronal e pode interagir de maneira danosa com o cérebro de crianças, adolescentes e adultos jovens típicos, mas que podem ser interessantes em pacientes com comportamentos a serem editados. Essa poda neuronal, então, é algo que me deixa um pouco ansioso. Em pacientes neurotípicos isso não é desejado, mas em pacientes neuroatípicos essa poda neuronal passa a ser uma coisa muito interessante e um efeito terapêutico que eu vou procurar no THC, na extinção de comportamentos que podem ser danosos ou que são comorbidades para o espectro autista. Aqui nós temos esse estudo, que é uma revisão e discussão sobre o papel terapêutico dos canabinoides no paciente bipolar. E apesar dos escassos dados e apesar das conflitantes informações em humanos e da ausência de ensaios clínicos controlados, as evidências discutidas acima mostram que tanto o CBD como o THC têm propriedades farmacológicas que poderiam ser terapêuticas em pacientes com TAB. Além disso, a evidência farmacocinética disponível indica métodos de administração ideais e controles de dosagem. Aqui nós temos então a repetição daquilo que a gente já vinha discutido, da diferença farmacocinética da cannabis fumada para a cannabis via oral. Nós temos então que THC não é uma contraindicação para o transtorno afetivo bipolar. Nesses pacientes, nós vamos preferir utilizar a via oral pela menor biodisponibilidade e pela menor chance de gerar um efeito psicoativo tão proeminente assim. Obviamente, uma intoxicação, uma superdosagem, vai gerar esse efeito psicoativo proeminente. Ele vai ter algumas desvantagens, como a gente já viu na aula de metabolismo e de farmacologia, mas então nós vamos preferir a via oral para esses pacientes com transtorno afetivo bipolar. Entendemos hoje que a intolerância ao THC provavelmente se dá por um erro inato de metabolismo e talvez pela epigenética, pela exposição que esse paciente vai ter ao metabolismo dos canabinoides. A interação com medicações que compartilham da via de metabolismo do citocromo P450 deve ser sempre pesquisada e utilizada na equação que irá prever um possível efeito adverso relacionado ao THC. Então, seu uso deve ser considerado. Ele não deve ser simplesmente descartado. Eu posso considerar utilizar o THC preferencialmente pela via oral, né? Melhor do que a via fumada, por exemplo, mas eu preciso considerar se esse paciente vai ter uma interação medicamentosa que vai ser danosa ou se ela vai ser sinérgica. Nós precisamos, então, adicionar essa informação ao panorama de anamnese do paciente. Então, mais uma vez, os fatores farmacocinéticos ganhando uma importância muito grande na
indicação ou na contraindicação dessa medicação à base de cannabis para o meu paciente. Há relatos de tolerabilidade ao THC consumido pela via oral, enquanto o mesmo paciente apresenta intolerância ao THC inalado. Eu tenho alguns pacientes que me relatam que têm realmente um aumento de crises de ansiedade, um aumento de crises até de pensamentos intrusivos, alguns pacientes, utilizando cannabis pela via fumada, mas isso não acontece quando eles mesmos fazem cannabis pela via oral. Nós já fomos por aí, nós já testamos a redução de danos desse paciente. O paciente tolera muito bem uma cannabis feita numa jujuba, por exemplo, de 10 miligramas por via oral, mas ele não tolera nem simplesmente 4 inalações de cannabis por via inalada. E isso para ele, obviamente, já é um limiar psicoativo incapacitante. A via inalatória deve ser preferida no caso de crises de ansiedade e crises álgicas, porém, em consenso geral, eu vou preferir a via oral para os pacientes com transtorno afetivo bipolar. E então, nas crises álgicas e nas crises de ansiedade, nós vamos preferir inalar CBD apenas, tá certo? Quando formos utilizar a via inalatória para esse paciente. Então, para resumir, no transtorno afetivo bipolar, nós podemos CBD, inclusive nós podemos inalar CBD pela via vaporizada e eu posso tentar THC, mas com cautela e anamnese, contando que esse paciente tenha me relatado que não tem uma experiência negativa com THC ou nunca teve em uma experiência prévia, mas de todos os jeitos, para esse paciente, eu vou preferir a via oral tanto para o CBD como para o THC, se eu for prescrever THC para esse paciente. É um paciente que eu preciso considerar realmente se o benefício vai superar o risco e se tem alguma necessidade nessa indicação. Uma outra contraindicação relativa importantíssima são a presença de arritmias, certo? Nós sabemos que THC predispõe a arritmias e isso é interessante eu perguntar sempre. Todas as minhas anamneses vão conter arritmias presentes e arritmias passadas. Eu preciso entender se esse paciente já teve um histórico de arritmia prévio e se ele teve, eu preciso saber se essas arritmias estão bem controladas ou não. Se essa arritmia estiver bem controlada, isso não configura uma contraindicação absoluta. É uma contraindicação relativa e eu preciso pensar se eu posso ou não prescrever THC para esse paciente. Este é um cenário muito comum, principalmente quando nós estamos falando de pacientes idosos, tá? Cannabis é muito bem tolerada por pacientes idosos. Em pacientes idosos, talvez nós tenhamos uma liberdade de prescrição de THC um pouco maior em relação ao outro grupo de pacientes, mas eu preciso primeiro filtrar se esse paciente vai poder utilizar uma dosagem de THC ou não. Nós também entendemos que o CBD, numa proporção muito alta para o THC, vai diminuir esses efeitos pró-arrítmicos do THC e vai então garantir um pouco mais de segurança na nossa prática clínica. Mas de todo jeito, eu preciso perguntar se essa arritmia está bem controlada ou não. Então vamos entender, eu preciso me preocupar bastante em relação a arritmias. Nós sabemos que um dos efeitos do consumo de THC é a taquicardia e esse efeito é geralmente dose dependente e está relacionado com o aumento da sensação subjetiva de dispneia e batimentos ectópicos, frequentemente encontrados nas intoxicações pelo THC. Mas como o THC age aumentando a frequência cardíaca? Essa é uma pergunta muito interessante da gente responder. O THC pode aumentar os níveis séricos de anandamida. Isso por si só já pode aumentar a liberação de catecolaminas, a adrenalina e noradrenalina, que por si só já elevam a frequência cardíaca, porque atuam no sistema nervoso simpático e isso vai elevar a frequência cardíaca. Adrenalina e noradrenalina vão elevar a frequência cardíaca. O THC ele também reduz a atividade do sistema nervoso parasimpático e que deixa o paciente que já tem uma predisposição à arritmia sobre um risco ligeiramente aumentado de ter esses eventos arrítmicos, certo? Mas e aí, o histórico de arritmias contraindica cannabis? Depende, tá? Se as arritmias estão bem controladas, isso não precisa ser uma contraindicação ao uso de cannabis. O THC ele pode ser considerado
Quando o CBD full spectrum, aquele CBD lá é de 20/1, por exemplo, que a gente tinha falado, tem uma resposta insatisfatória. Tem a presença de arritmias, pelo menos nos últimos 6 meses. Então, quando eu entendo que esse paciente está bem adaptado à medicação antiarrítmica, que ele não teve nenhum episódio novo, e eu não tenho uma resposta tão legal com o CBD full spectrum, eu posso tentar acrescentar THC nesse paciente com uma certa segurança. Sempre monitorando esses eventos, sempre perguntando ao paciente: se você sentir qualquer tipo de desconforto, por favor, entre em contato comigo. E nós, normalmente, em pacientes idosos, nós temos que proporções de 10/1 são muito bem toleradas e são até preferíveis para esses pacientes, porque eles precisam de um auxílio na modulação do sistema endocannabinoide para elevar os níveis séricos de anandamida, né? Nós sabemos que o THC faz esse tipo de modulação e é uma resposta muito positiva em pacientes idosos, principalmente idosos mais avançados. Para resumir, nós temos uma contraindicação absoluta se essas arritmias estiverem ainda em atividade, então arritmias cardíacas contraindicam o uso de THC. É importantíssimo que a gente entenda isso. O uso de THC vai instabilizar as arritmias já existentes no meu paciente, principalmente se essas arritmias estão vigentes. Nós vamos entrar então no finalzinho da aula nas contraindicações que são relativas ao CBD. E essas contraindicações são muito poucas, são bem menores do que as contraindicações relativas ao THC. E é importante que a gente consiga diferenciar então que THC vai ter muito mais contraindicação do que o CBD. O CBD é uma molécula mais segura, mas ela ainda assim vai ter as nossas contraindicações. O uso de THC ele deve ser muito racional. Eu tenho então que perguntar várias coisas na minha anamnese para que eu tenha segurança de prescrever o THC. E o CBD ele vai ser uma molécula diferente. Ele tem uma janela terapêutica maior. A gente tem então um efeito menos proeminente, um efeito psicoativo do CBD não perceptível e que geralmente confere uma segurança dessa janela terapêutica um pouco maior. Nós temos então que gestação, lactação e puerpério vão ser contraindicações absolutas a todos os canabinoides, inclusive o CBD. Então, na gestação, nós não vamos poder utilizar nenhum dos derivados de cannabis com segurança. Nós temos na literatura que considerar a alergia prévia ao CBD como um fator que eu devo pesquisar, apesar disso ser uma coisa muito rara e ser uma parcela muito pequena da população. O que nós temos mais comumente é a alergia a algum composto do veículo que for utilizado para a diluição do CBD. Por exemplo, um azeite de oliva, algo que esteja impuro ali, tá? Ou algum contaminante presente no solo, e a cannabis ela consegue puxar muito bem os contaminantes do solo. Então nós temos que a alergia prévia ao CBD é algo que eu devo perguntar, mas é muito raro de encontrar. Eu particularmente nunca vi, mas o que é mais comum da gente ter é a alergia a algum composto do veículo. Nós precisamos levar em consideração também que uma parcela rara e pequena da população pode apresentar bradicardia ao uso do CBD, pelo mesmo mecanismo contrário ao uso do THC por predispor a arritmias. Então o CBD ele pode predispor a bradicardia. Eu só tive na minha vida um paciente que teve que descontinuar o CBD por bradicardia noturna, certo? E mesmo assim, era um paciente que já apresentava essas bradicardias antes, e essa bradicardia piorou. Ela aumentou um pouquinho no período noturno, isso contraindicou o uso de CBD. Nós precisamos entender que existe um grupo de pessoas que talvez o risco seja muito maior do que os benefícios que a cannabis pode oferecer para elas, que seriam as pessoas que utilizam de anticoagulantes. Então, nós temos que entender a relação que todos os derivados de cannabis vão ter com as pessoas que utilizam anticoagulantes. Os anticoagulantes podem interagir com os canabinoides de maneira muito sinérgica, e quando eu digo sinérgica, isso quer dizer que eles podem potenciar os efeitos um do outro, aumentando seu nível sérico, interagindo então, competindo pelo mesmo sítio de metabolização. Nós temos que pacientes em uso de anticoagulantes precisam monitorar de perto seus exames relacionados à atividade de coagulação, tempo de protrombina e o INR. Então, talvez para esse paciente não faça sentido eu precisar monitorar tão frequentemente o INR e o TP desse paciente, porque é algo que eu preciso fazer mensalmente se eu decido prescrever concomitantemente cannabis
e anticoagulante para esse paciente, principalmente quando eu falo de alguns coagulantes específicos, mas eu preciso botar na balança se isso faz sentido ou não para o meu paciente. Geralmente nós vamos entender que os benefícios não superam os riscos e que eu preciso entender que os riscos de interações negativas, né, de aumentar o risco de sangramento desse paciente, não vai superar o benefício de fazer os canabinoides nele. Nós temos então que a inibição do citocromo P450 naquelas enzimas do citocromo P450 CYP450 vão diminuir o metabolismo de alguns anticoagulantes e quando eu diminuo o metabolismo deles, eu aumento o nível sérico e isso vai aumentar então a sua ação. O THC pode diminuir a agregação plaquetária e prolongar ainda o tempo de sangramento, uma outra associação que ainda soma em cima dos efeitos dos anticoagulantes e que ainda soma aos efeitos da competição pelo sítio de metabolismo. Então não é interessante realmente eu mexer com cannabis em pacientes que fazem anticoagulantes e pesquisar as medicações que o nosso paciente faz uso é essencial. Na nossa anamnese, nós precisamos sempre perguntar sobre anticoagulantes. Nós já vimos as interações medicamentosas e agora nós estamos vendo as contraindicações. Então nós temos dois fatores importantes que contraindicam fazer cannabis em pacientes com anticoagulantes. Nós sabemos que eles interagem e que eles aumentam o nível sérico um do outro e que eu aumento então a chance de sangramento. E isso vai ser mais proeminente dentro do universo de alguns anticoagulantes. O uso concomitante de anticoagulantes não configura uma contraindicação formal, mas então é algo que eu tenho que entender que não faz muito sentido de fazer, principalmente porque vai me dar mais trabalho e que vai aumentar o risco de sangramento desses pacientes. E para quem eu decido fazer cannabis e anticoagulante junto, eu vou ter então que monitorar o TGO, TGP e NRTP, ureia e creatinina desse paciente e suspender a cannabis caso algum desses exames venha alterado ou desequilibrado. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês nessa aula. Eu espero que tenha ficado claro às pessoas que não podem fazer de jeito nenhum o uso de cannabis, as pessoas que vai fazer muito pouco sentido ou que vai me dar muito trabalho de fazer, e as pessoas que eu posso considerar e quais cenários eu posso considerar alguns canabinoides. Se vocês têm dúvida, por favor, venham interagir, venham perguntar, venham tirar essas dúvidas e até a próxima aula. Nossa próxima aula vai ser sobre o COA. E para vocês que não sabem o que é o COA, é o Certificado de Análise, Certificate of Analysis, que é uma ferramenta importantíssima para garantir a minha segurança e a segurança do paciente, principalmente quando eu estou falando de medicações derivadas de cannabis, tá certo? Até a próxima aula.